E você já percebeu que a gente parece viver num mundo regido por forças poderosas, invisíveis, que querem, na verdade, uma coisa: estandarizar e padronizar tudo, inclusive o ser humano? Parece que o objetivo é fazer todo mundo acreditar que ser ou pensar diferente é errado. E essa estratégia, embora seja antiga, ainda funciona. E é assim que a velha Matrix opera, invertendo o sentido das coisas, confundindo e afastando nós do nosso verdadeiro poder. Hoje vamos falar no canal sobre autenticidade. Vamos falar sobre como assumir a nossa verdadeira identidade pode ser a força transformadora que vai mudar as regras do jogo. Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, transmitindo uma vez mais do alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha, elevando a frequência para construir a nossa realidade. Daqui do alto a gente se vê melhor. Você já reparou que quando a gente está prestes a uma grande mudança na sua vida, uma transformação, uma subida de nível, parece que a gente está lutando contra forças que parece que não quer que a gente avance nessa direção? Não sei se acontece com você, mas na minha vida, muitos desses momentos passei por ter que ir contra tudo e contra todos para fazer o que eu sentia que eu tinha que fazer. E na verdade isso deu vários benefícios e hoje eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Para começar, a gente podia falar de exemplos, 3 exemplos aqui da minha vida que isso aconteceu. Por exemplo, a própria mudança do Brasil para a Espanha, né? Onde muita gente falava para mim, não, mas existem outros países para você fazer essa mudança que seriam melhores, a Suíça, o Canadá, ou até mesmo o fato de eu estar viajando sem dinheiro, sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém praticamente quando eu mudei para cá. Então tudo isso foi criando um entorno nesse processo, né, porque uma mudança leva certo tempo, e ao mesmo tempo eu fui sentindo que essa necessidade de fazer, ela continuava crescendo dentro de mim. Eu tinha, se eu fosse estar dentro da racionalidade, tudo levava para o não fazer ou para esperar, e acabou fazendo e acabou dando certo, né? Ou até quando eu deixei o mundo corporativo e comecei a colocar a arte como prioridade na minha vida, comecei a praticar arte todos os dias, e aí muitas pessoas, algumas pessoas que gostam da gente, né, vêm e não entendem e falam, não, bom, você está perdendo tempo, isso aí você vai gastar muito material e não vai dar em nada, uma carreira de artista não dá certo. Então existem várias coisas, né, do tipo, as pessoas também falavam, melhor você continuar investindo na sua carreira, isso vai dar mais resultado para você. Enfim, você vai vendo que parece que o mundo não te entende, né? Mas você sabe que você tinha que fazer aquilo. E eu continuei. E também a arte deu certo. Ela foi né? O momento de transformação na minha vida, ela foi causada pela arte, porque eu consegui a minha reconexão interna através da prática diária da arte, né? E me entender também, né? Me autoanalisar, né? Então a arte, ela foi responsável por isso. O fato de ter feito esse canal também foi motivo para que as pessoas falassem, bom, você não tem idade para isso não vai dar em nada, etc, etc. E aqui estou fazendo. Isso está me dando muito prazer e também ver que a ressonância que isso causa contra as pessoas e simplesmente colocar algo que eu acho que pode ser útil para as pessoas, gerar pelo menos uma conversa sincera e poder dar alguma coisa em troca, né, para as pessoas, que elas possam usar isso na vida delas, para mim já me enche de satisfação. Então eu me dedico, preciso fazer uma certa organização, preciso enfrentar desafios, mas isso tem resultado. A gente vive num mundo regido pelo pensamento cartesiano, onde o que domina, na verdade, é tudo fazer sentido lógico e racional, como se tudo fosse lógico, né? Como se a vida não fosse esse mistério todo que é, né? Então, num mundo que é dominado por isso, onde pouco se fala de intuição,
ou pouco se aplica, ou se fala, mas não se aplica, eu acho que é isso, aí está o segredo da coisa, né? É por isso que existe essa resistência. E aí eu comecei a entender que essa resistência não era simplesmente aleatória, o mundo evoluiu assim, não. Tem uma raiz isso daí, né? E aí as pessoas que não se enquadram nessas caixinhas, né, de lógica, essas pessoas elas são diferentes e elas se destacam, né? Eu lembro, por exemplo, de uma anedota do chefe da empresa onde eu trabalhava, um homem, um empresário bem-sucedido, com escritório em Madrid, em Barcelona, e ele escreveu um prefácio de um livro de um diretor da empresa, e eu lembro que eu li, ficou marcado isso para mim, essa passagem aí. Nessa história, nesse prefácio, ele contava que tinha um sonho, que ele ia para o alto de um edifício e gritava para todo mundo, né? Por que vocês não param de mudar? Então imagina um empresário sonhando que quer que todo mundo para de mudar. O que isso diz, né? E eu acho que é um afã, né? Uma necessidade de controle, porque as coisas mudam e aí as suas formas elas ficam obsoletas, né? Então essa história ficou gravada para mim porque isso mostra que o jogo é um jogo de controle e de controlado, né? Controle e controlado, quem controla e quem é controlado. Então fica esse jogo de gato e rato, né? Quem persegue e quem é perseguido. E logo você tem um monte de gente que não tem nem noção de que está em um jogo, né? Que aí existe uma boa porcentagem da população que nem percebe que existe um jogo dessa natureza, né? Então, o que acontece? O que a gente consegue resolver? Qual a solução para isso, né? Nesse cenário, desse mundo que a gente vive, que é regido, né, por esse pensamento lógico cartesiano, quando a vida, ela é a natureza, né? A vida em si, ela é muito mais desafiadora, improvável, e não podemos calcular dessa maneira. Então, eu percebi que a melhor maneira, a melhor estratégia era quando eu acessava algo dentro de mim que eu chamo do eu autêntico. Porque o eu autêntico, ele já é algo que está dentro de você. Por isso eu chamo o eu autêntico. Você não precisa buscar ele fora de você. E esse eu autêntico, ele tem alguns sinais, que agora a gente vai falar um pouquinho desses sinais. Então, acessar essa dimensão, para mim, foi a chave de encontrar a saída para esse jogo de gato e rato que a gente vive hoje. E eu queria falar um pouquinho com vocês agora dos sinais. Vamos falar agora então dos sinais que demonstram que a gente já está acessando ou até permanecendo mais tempo, né, nessa dimensão do nosso ser, da nossa identidade, que eu chamo do eu autêntico, né? Você escuta o seu coração. Se você escuta o seu coração, já é o melhor dos sinais, porque não dá para você ser autêntico sem escutar a voz que vem daqui de dentro, né? Que é aquela coisa que a gente está no meio de um desafio, numa grande mudança da nossa vida, e a gente tem que tomar uma decisão, e quem vai decidir isso, né? Então, pela experiência, eu posso falar para vocês que é o coração que tem que decidir. O coração, ele nunca está errado. Na minha experiência, sempre que eu segui o coração, deu certo, tá? Então, se você já está escutando o coração, já tem, digamos, experiência com isso, isso é um ótimo sinal, o sinal mais importante, que você já está acessando essa dimensão do seu eu autêntico. A outra coisa é não se importar com o que os outros vão dizer, né? Não dá o seu poder para ninguém aí fora. Então isso é muito importante, porque essa resiliência que a gente trabalha, ela vai criar a condição necessária para a gente estar forte na hora que vier essa grande decisão, e a gente simplesmente fazer o que tem que ser feito. E você eventualmente pode até considerar a opinião de alguém, porque muitas vezes essa opinião que a gente chama opinião dos outros vem de pessoas que a gente gosta, que gostam da gente, que quer o nosso bem, né? Mas no fundo a gente dá essa prioridade para o coração, e a gente pode ter em conta a opinião das pessoas, mas a decisão ela vai vir daqui. E esse não se importar também tem uma parte de digamos, empatia, né? Porque você sabe que se tem uma pessoa que ela
não quer o seu bem, você simplesmente não liga e ponto. E você sabe que existem pessoas que estão num outro nível de consciência, com outro mundo de experiência, e essas pessoas vão dizer coisas que elas não estão no seu lugar, então elas não estão vendo o que você está vendo, vamos dizer assim, né? Outro sinal que eu acho chave nessa equação também, que é o autoconhecimento, ele começa a se transformar numa prioridade para você. Então, aí você tem diversos caminhos, né, para você trilhar na linha do autoconhecimento, né? Você tem diversas fontes, também orientadores, guias, você tem várias maneiras de chegar nisso. Para mim, vamos dizer assim, o básico do autoconhecimento é você passar tempo com você, saber usar o silêncio ao seu favor, meditar, você de vez em quando se reafirmar de todas essas ideias que a gente está conversando aqui, né, das nossas capacidades, do que nós somos. Então essas afirmações, elas são muito importantes também. E tem outras infinidade de técnicas que a gente vai conversar depois do canal, mas se você já está colocando o autoconhecimento como uma prioridade na sua vida, isso é um excelente sinal que você já está acessando essa dimensão também do eu autêntico, né? Outra coisa é que você consegue produzir mais. Buenos dias. E você produzir mais significa que a sua energia ela não está sendo levada para outros lugares que antes que não importava, que você estava desperdiçando a sua energia. Então, assim, o fato de estar produzindo mais é muito interessante porque é a prova que você já está atuando em coerência com quem você é, de forma autêntica, porque está sobrando energia para você materializar aquilo que você veio fazer aqui, né? Então é um sinal muito interessante a sensação de você estar produzindo mais e o fato de estar produzindo mais, mas não quero dizer com isso que isso é uma busca desenfreada, não é que a gente tem que se converter agora em máquinas de produzir, não é isso. Simplesmente você vê, compara com uma fase anterior sua e vê que antes você produzia menos, né? Enfim, e o quinto ponto que eu queria conversar hoje aqui é você se sentir mais feliz. Não tem coisa melhor na vida de que você sentir que está fazendo o que tem que ser feito, e isso te dá uma energia para você dormir tranquilo quando você vai, né, abraçar assim o travesseiro para dormir. Não tem nada melhor dessa sensação de missão cumprida, essa sensação de estou fazendo o que eu vim aqui para fazer. Mesmo estando as coisas difíceis, mesmo vindo os desafios, você vê que você consegue superar. E você sabe que os desafios nada mais são o teste que você precisa para você saber quem você é. Então o estado de felicidade, o estado de prazer que você tem quando você faz o que tem que ser feito, quando você segue o seu eu autêntico, quando você atua desse lugar, isso para mim não tem preço, né? Isso também representa uma conexão interna com a inteligência divina, né? Porque na verdade nós somos únicos e estamos aqui expressando um ponto de vista único nessa criação, e a gente é parte dessa inteligência divina. Então é lógico que a gente tem aqui um papel para cumprir, né? Então essa felicidade que a gente sente, mesmo nos dias mais difíceis, né? Que no fundo a gente está lá dentro feliz, para mim isso é um dos maiores sinais também de que a gente está já nessa dimensão do eu autêntico, tá bom? E gente, é o seguinte, eu sinto que o jogo está mudando. Não sei vocês, mas parece que tudo está caminhando para uma divisão mais visível das pessoas e da forma que a gente enxerga a vida aqui na existência que a gente está aqui nesse planeta. E eu sinto que existe uma divisão ficando cada dia mais clara entre a máscara e o autêntico, né? Entre o falso e o real, entre o livre e o preso, né? E o
vamos dizer assim, o que está aprisionado. Então, esse caminho, essa divisão que está acontecendo, eu acho que ela está se acentuando também, porque agora você tem uma revolução que a gente está vivendo aqui, a IA e tudo que está acontecendo de transformação, não, o natural que acontece em toda a transição planetária, né, que é o que a gente está vivendo aqui. Então essa divisão eu acho importante para a gente estar consciente de fazer a decisão certa, né? Qual desses lados a gente quer estar? O lado que assume, né, a nossa própria identidade, esse eu autêntico, que é livre, que vive na sua verdade, ou esse caminho que vai ser estandarizado, aprisionante, né, falso e cheio de máscaras, né? Porque quem não é autêntico precisa ter um monte de máscara. E eu digo um monte mesmo, porque não é só uma, né? Quando você não consegue atuar da sua autenticidade, você precisa ser vários que não é você em várias circunstâncias diferentes, né? E isso é um gasto de energia enorme, não traz felicidade, não faz você produzir mais e também está totalmente desconectado do nosso coração e do divino. Bom, queria fechar com uma ideia de oportunidade, porque investir nesse caminho, né, nessa consolidação do seu eu autêntico, ela é muito importante porque nessa divisão o que vai acontecer? Autêntico atrai autêntico, é assim, isso é magnetismo, isso é frequência. Então, aliás, eu lembrei de falar uma coisa aqui, na semana que vem vou trazer um outro vídeo falando sobre um estudo que fizeram, e a autenticidade está aí, é o centro desse estudo, e eles vão mostrar essa pesquisa que fizeram, esse teste, uma pesquisa científica de como a autenticidade ela está realmente no topo da frequência e das emoções, e isso foi demonstrado, parece que teve mais de 25 mil pessoas que fizeram esse teste para eles conseguirem concluir isso. Depois eu quero trazer isso que eu estou investigando agora, e eu achei fantástico isso daí, e coincide muito com o que a gente está falando aqui, vai bem na linha. Bom, então essa oportunidade é isso, gente. Vai existir essa divisão, e essa divisão ela vai ser importante para a gente escolher um lado. E eu acho que vai ter muita gente que já, hoje é assim, né? Tem gente que já não quer falar com uma máquina, tem gente que não vai entrar num avião se é conduzido por um robô. E aliás, até eu vi essa semana, o YouTube ele ia desmonetizar conteúdos feitos por IA, ou seja, é uma pequena vitória, né? Mas eu acho que o humano, ele vai, quanto mais autêntico e mais humano, mais valor vamos ter. Então, por isso que eu digo no vídeo, né, no começo do vídeo, que a melhor estratégia é você ser autêntico, porque todo o resto vai vir em cima disso. Construir a sua vida ou reconstruir, que é o que aconteceu comigo muitas vezes também, eu tive que reconstruir do zero muitas vezes, você coloca a autenticidade na base. E aí não tem competição, né? Porque ninguém é igual a você. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade para todos esses livres criadores, porque a gente vai criar um mundo novo junto, né? E aí vão existir muitas oportunidades, porque imagina o potencial criativo, o potencial de bons sentimentos, de regeneração, de cocriação que vai ter no mundo quando mais pessoas consigam atuar através desde esse lugar que é o eu autêntico, tá bom? Então fica aí para vocês essa mensagem. Semana que vem eu vou trazer o seguinte vídeo e um abraço para todo mundo. Até a semana que vem.